Sorry? And you don't want to correct yourself because you know it's it. No. Camera, I take it. Give me the camera, please. Go. Let's go. I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Boas, malta, vamos para mais um ponto break. Ontem começamos muito bem, mas acabamos em prejuízo, um pouco mais de meia unidade em prejuízo. Tivemos jogos que realmente a ideia, a análise estava correta, mas depois no detalhe virou do avesso. Falo, por exemplo, do jogo do Djokovic frente ao Musetti. Um Djokovic ganhou o primeiro set por 6-4 e estava a 4-2 e depois perde. Um Djokovic que, é verdade, tinha falta de ritmo e tinha mencionado isso. Discutiu com o árbitro que estava a dirigir a partida, também partiu a raquete. Claramente pensei que depois a pausa derivada à chuva pudesse trazer o melhor Djokovic, o melhor ténis, mas o Djokovic não conseguiu serenar e pronto, e o Musetti aproveitou claramente essas brechas da inconsistência do Novak Djokovic e acabou por ganhar uma boa vitória. Tinha salientado no ponto break anterior que 2 anos atrás o Musetti também há 2 sets acima frente ao Novak Djokovic no Roland Garros, mas acabou por perder e isso tinha destruído propriamente a sua vida durante alguns largos meses. Mas na verdade é que o Musetti venceu bem. E depois, para quem viu a conferência de imprensa de Novak Djokovic após a derrota, claramente ele estava muito insatisfeito, respostas muito curtas, claramente não queria estar ali. Também tivemos Stefanos Tsitsipas que confirmou o favoritismo. Tivemos um Fritz que ganhou um Leca que no primeiro set foi muito consistente, o segundo já começou a tropeçar um pouco e depois no terceiro set, depois de ter a oportunidade de dar break logo no jogo inaugural, teve 3 breakpoints no jogo inaugural do Fritz. A partir daí a pressão veio e ele foi consumido pelas emoções e acabou por perder frente ao Fritz. Tivemos também a desistência de Matteo Berrettini frente ao Giovone, foi uma pena. Tínhamos modo 2.84 ou 2.87 juntamente com o Overgames, acabou por não ser vencedor. Foi um dia, como disse no início desse ponto break, começou muito bem, mas acabou mal, principalmente com a derrota de Novak Djokovic. Zverev também acabou por não conseguir confirmar as expectativas. É verdade que ele vinha de lesão, teve ali momentos onde claramente a disposição física foi importante e o alemão não teve a melhor preparação física para aguentar o jogo que o Daniil Medvedev estava a querer implementar. No entanto, é verdade que o Zverev teve ponto de jogo, não é? Teve match point, mas acabou por não conseguir aproveitar e entregou o jogo ao Daniil Medvedev, que para um jogador que não é desta superfície movimentou-se muito bem e acreditou até ao fim e foi uma boa vitória do Daniil Medvedev. Para hoje vamos começar com o jogo do Fritz contra o Stefanos Tsitsipas. E aqui, honestamente, acho que o Stefanos Tsitsipas é claramente favorito. Como tinha dito no ponto break anterior, vencedor da edição de 2021 e 2022. É um jogador que principalmente consegue extrair o melhor do seu jogo nessas condições. Tem um grande apoio do público. Um Fritz que fez um 2-0 frente ao Wawrinka, mas foi um jogo extremamente complicado. Com o tie-break. Contra o Leca foi um jogo que terminou 2-1 com 1 hora e 44 minutos. E o Tsitsipas ganhou o Bonzi por desistência, né? O Bonzi acabou por desistir quando o Stefanos Tsitsipas estava a ganhar 4-1. Foi uma partida que teve uma duração de 21 minutos. Já contra o Jarry foi 1 hora e 34 minutos. Por isso, aqui, além do Tsitsipas ter vencido os últimos 3 jogos frente ao Fritz, o último deles em 2022 no Australia Open por 3-2, no entanto nunca jogaram em terra batida, que é a pior superfície do Fritz, embora tenha automatismos que permitem ele passando ronda a ronda, principalmente contra os jogadores que ou sejam fracos emocionalmente ou jogadores que sejam mais fracos fisicamente, como o Wawrinka, por exemplo, que sabíamos que a questão física em algum momento ia ser um aspecto muito importante e aí podia balancear para o jogador norte-americano. Nesse jogo, o que é que eu prevejo? Prevejo aqui uma vitória do Stefanos Tsitsipas sem muito alarido.
Aqui a minha sugestão de aposta vai ser um pouco mais agressiva, porque pode ser um jogo que pode ir a tie-break, mas estou convencido pela questão do Stefanos Tsitsipas querer rapidamente ganhar, pois na ronda a seguir já tem um adversário bastante mais exigente, e quem passar aqui vai jogar na próxima ronda, vai jogar com o vencedor do Rublev ou com o vencedor do jogo do Rublev contra o Struff. Pode ser o Rublev, ele é favorito, mas o Struff também está a fazer um grande torneio, por isso aqui acredito sinceramente que poderá ser um jogo relativamente curto, um jogo decidido em 2 sets sem tie-break. Minha sugestão de aposta, menos 12,5 do Stefanos Tsitsipas a 2,02. Acho que vale muito a pena pensar claramente no jogador de sets. A odd é convidativa, é um jogador, como já disse, e não dispensa apresentações, é um jogador desta superfície e vai fazer todos os esforços para somar mais um título em Monte Carlo. Depois passamos para o jogo do Daniil Medvedev, que já falamos um pouco sobre como ele despachou o Alexander Zverev. O Rune, pronto, chegou aqui aos quartos finais sem precisar de jogar na ronda anterior, por assistência do Matteo Berrettini. Esse será o primeiro jogo entre os dois. E aqui sabemos que o Daniil Medvedev não tem a terra batida como a sua melhor superfície, mas se formos ver os últimos 5 jogos em terra batida, o Daniil Medvedev só tem uma derrota feita ao Marin Cilic, no Roland Garros do ano passado, por 3-0. Já o Giroud tem 2 vitórias em 5. Perdeu 3 jogos, ganhou 2, venceu o Dominic Thiem em Monte Carlo. Tem aqui a vitória, mas que acaba por não contar, que foi por walkover, por desistência do Berrettini, e depois tem a derrota frente ao Zapata Miralles em Unlac, na Croácia. Tem a derrota na terra batida de Hamburgo frente ao Gripur, e tem o ano passado também a derrota frente ao Muesler em Bastad, na Suécia. Por isso aqui acho que vai ser um jogo extremamente complicado, primeiro jogo entre os dois. Eu honestamente não posso concordar com esta odd. Esta odd já esteve bastante mais alta, já esteve em torno de 1,80, por exemplo. Eu aqui não concordo com esta odd hoje. Até acho que ele poderá ganhar, mas acho que esta odd está baixa. Em termos de valor, eu vou ficar do lado do Daniil Medvedev pela odd, principalmente pela odd. Já fica a longo prazo, nessas condições, não sei aqui se não é bem 50-50. Com o Giroud é verdade tem mais tempo para preparar o jogo. É verdade que é um jogador que iniciou a sua trajetória no ténis na terra batida, mas também um jogador que, principalmente, como eu disse no ponto break anterior, quando separou-se do Patrick Mouratoglou, as coisas desalinharam-se um bocadinho. É um jogador que continua mais emotivo, um jogador que já não confia na sua pancada, e vai jogar aqui contra um jogador que tem um estilo de jogo desconcertante. Um jogador que esconde a pancada a todo momento. Tem um bom slice, tem um bom drop à rede. Bastou ver, para quem viu o jogo contra o Zverev, muitas vezes os drops do Medvedev a funcionarem. É um jogador que parte a bola e deixa a trajetória escondida até o outro momento. Isso vai tirar tempo de antecipação e tempo de preparação de pancada do Giroud. Por isso, aqui a minha sugestão vai ser over 22,5, 78, e também a vitória de Daniil Medvedev. Sei que aqui no mercado do vencedor estou contra as probabilidades, contra a tendência maior, mas aqui, como disse, a procurar o valor a longo prazo, fico do lado do Daniil Medvedev. Por último, e não menos importante, teremos o jogo entre a Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. Um jogo que vai se realizar durante a tarde, ali por volta das 4h20, pelo menos é a hora que aparece aqui na Betano, e a hora está correta, segundo aqui que será a programação do dia, de hoje em Monte Carlo. Dois jogadores que jogaram apenas uma vez, jogaram em Antuérpia em 2021, e o Sinner ganhou por 2-0, 7-5 e 6-2. No entanto, o Musetti veio de uma vitória que vai gerar muita confiança para encarar este Jannik Sinner. Este Jannik Sinner esteve muito perto de perder frente ao Roberto Urcás. O Roberto Urcás esteve com ponto de jogo no segundo set, no tie-break, no 6-5, e acabou por não conseguir fechar o jogo. No terceiro set,
Depois, a partir daí, o Sinner elevou o seu nível e acabou por ganhar por 6-1. No entanto, foi um jogo desgastante. Já contra o Diego Schwartzman, ele ganha 6-0, 3-1 e depois o Diego Schwartzman acabou por desistir. Já o Musetti, em Monte Carlo, ganhou o Kamunovic, ganhou o Nardi e ganhou o Novak Djokovic. Principalmente essa vitória contra o Novak Djokovic parece-me que poderá ser aqui um momento muito importante para perceber o que este Lorenzo Musetti poderá fazer em terra batida de Monte Carlo. E eu não posso concordar com os outros. Nunca jogaram em terra batida, jogaram em piso duro, onde sabemos claramente que o Jannik Sinner é mais jogador. Em terra batida, lá está. Acho que vai ser um jogo relativamente duro e basta ver que o Sinner, por exemplo, nos últimos 10 jogos que fez apenas e só em terra batida, tem uma derrota no Roland Garros frente a Rublev. E é uma derrota porque ele acabou por desistir quando estava a perder por 2-0 no terceiro set. Sabemos que é melhor de 5, por isso ainda ia haver um set, mas ele acabou por desistir e por isso não é algo que eu vou contabilizar. Por isso, nos últimos 10 jogos ou nos últimos 9 jogos, 9 vitórias para Jannik Sinner em terra batida. Se eu concordo com essas odds, nem pouco mais ou menos. Acho que as odds estão a dar um grau de favoritismo muito grande ao Jannik Sinner, a desvalorizar claramente os feitos de Lorenzo Musetti. A minha aposta aqui vai ser mais 4,5 de Lorenzo Musetti, 1,70. Vou puxar aqui também o over 21,5 a 1,82, que eu acho que tem muito valor para esse jogo. Claro que esse é um jogo de italianos. É um jogo onde, por exemplo, nos outros Djokovic, na massa, o público estava a favor do Musetti, porque há uma grande chuva de italianos em Monte Carlo e esse público foi muito invasivo, muito importante para elevar a confiança do Lorenzo Musetti. E aqui o público estará dividido, por isso aqui é um pouco diferente o contexto. No entanto, essas são as minhas entradas. Espero que seja, ao contrário do dia de ontem, seja um dia para treinar no verdinho. Já merecemos. As análises acho que trazem sempre boa informação para fazermos entradas com valor esperado positivo a longo prazo. E pronto, pessoal, daqui a tudo, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações e vemos numa próxima oportunidade aqui em Monte Carlo.